Odds baixas. Por que é tão difícil ser lucrativo? Esse é o assunto de hoje aqui no canal, então fica aqui com a gente, que logo depois da vinheta a gente fala sobre esse assunto. Fala pessoal, Laux por aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre por que as pessoas geralmente não conseguem ser lucrativas com odds muito baixas. Há um contraponto aqui, né? Porque quanto menor a odd, maior é a probabilidade de acertarmos. Podemos usar aqui de repente uma odd de 1.2 como exemplo, né? Uma odd de 1.2 a gente fica com 83% de probabilidade de acertar a aposta. Poxa, daí vocês vão me perguntar, mas por que com 83% de probabilidade de eu acertar essa entrada, por que geralmente as pessoas não são lucrativas mesmo assim? Bom pessoal, matematicamente falando, essa é uma resposta muito simples de fazer. É um cálculo muito simples de fazer. Digamos que a gente vá dividir a nossa banca em 100 apostas de R$1, né? 100 apostas de R$1 e a gente vai fazer uma alavancagem de 20% a cada aposta que a gente fizer, né? Então, a gente vai, ao longo de 5 dias, fazer 5 entradas de R$1, vai alavancar 20% desse valor. E durante as 5 entradas a gente acertou todas elas, né? Então fez R$1 no primeiro dia, R$1 no segundo dia, R$1 no terceiro dia, R$1 no quarto dia e R$1 no quinto dia. Em cada um desses dias a gente alavancou 20%, né? Ganhou 20 centavos a cada um desses dias. Chegou ao final do quinto dia, a gente tinha ganhado aquele R$1 investido, tinha dobrado esse valor e ficado com R$2. No sexto dia, o domingo, né, o nosso dia principal de jogos, a gente vai lá assistir o nosso time favorito jogar e vai fazer uma entrada, né, aquela entrada de costume, no valor de R$1, tendo certeza que o nosso time venceria o jogo, e ao final do jogo ele empata. E a gente perde o R$1 investido e perde a nossa alavancagem, perde aquele R$1 que a gente tinha levado uma semana para lucrar, né? E aí ficamos no 0 a 0. Então, matematicamente falando, pessoal, a gente tem 83% de chances de acertar a nossa entrada com odd de 1,20. Então, a cada 100 entradas, teoricamente, a gente vai acertar 83 e vai errar 17. Com essas 83 entradas, a nossa alavancagem ela é igual ao número de vezes que a gente perder, ou seja, a gente vai ficar no 0 a 0. Aquelas 17 vezes que a gente vai perder são os R$17 que a gente ganharia com as outras 83 entradas que a gente fez durante a semana, durante o mês. Então, por isso que é tão difícil ser lucrativo dentro desse mercado de odds baixas. Porque o número de acertos e erros são muito distintos. Ou seja, a gente precisa acertar muito e errar pouco para ser lucrativo, né? Então, isso vão me perguntar, mas então como ser lucrativo com odds baixas? Errando menos. Então, dentre essas 83 entradas que a gente vai acertar e as 17 que na teoria a gente vai errar, a gente precisa entender dentro dessas 17 outras quais são os times que não vão ganhar, por exemplo, né? Então a gente tem que
aumentar esse de 83% de chances de acertar, a gente precisa acertar mais, a gente precisa acertar 85%, a gente precisa acertar 90%, 95% das vezes. Aí a gente começa a ser lucrativo em odds de 1.2. Bom, pessoal, e um fator determinante, que é onde a maioria das vezes a gente acaba não sendo lucrativos em odds de 1.2, é o fator humano, né? Porque a gente leva muito tempo para alavancar a carteira de forma lenta, né? Lentamente, e ela, da mesma forma como a gente leva muito tempo para alavancar, para derrubar essa alavancagem é muito rápido, né? Porque odd de 1.2 é 5 para 1, né? A gente precisa acertar 5 vezes e errando apenas uma, a gente já está no 0-0. E aí é onde o fator humano acaba errando mais, fazendo com que as escolhas acabam se desviando do caminho, por exemplo, partindo para outros mercados, né, não focando dentro daquela organização que se tinha, né, pegando odds mais altas para tentar recuperar de forma mais rápida. Então isso acaba fazendo com que a gente saia do plano original e acaba não correspondendo, porque a gente vai acabar errando mais, porque a gente não está habituado a trabalhar em outros mercados com odds diferentes, né, e foge daquela nossa estrutura planejada, né? Então aí é um grande determinante para que também as pessoas não sejam lucrativas. E aí vocês vão me perguntar, mas então não é possível, tu está dizendo que não é possível operar em odds de 1.2? Não, gente, não é o que eu estou dizendo. É sim possível operar em odds 1.2, porém precisa ter essa consciência de que vocês precisam acertar 5 e apenas um head é suficiente para derreter os outros 5 acertos. O que eu estou dizendo aqui é que vocês precisam entender que a probabilidade de acerto é 83% e que vocês precisam acertar acima disso para serem lucrativos. Então é sim possível operar, porém precisa ter um controle emocional muito grande e precisa fazer com que esses 83% sejam maiores, sejam 85%, sejam 90%, né, diminuindo aquela margem de 17% de erros. É sim possível, porém tu precisa ter consciência dessas probabilidades que precisam ser ajustadas e ter esses acertos para que vocês consigam ser sim, então lucrativos. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente consiga aqui estar passando um pouquinho das informações do conhecimento. Espero que tenha sido proveitoso e didático para todos vocês. Eu gostaria de pedir aqui que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam o vídeo. Isso é muito importante para o nosso trabalho, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo está sendo relevante e leve cada vez para mais pessoas. Isso é gás e motivação para a gente cada vez fazer mais vídeos, para cada vez a gente trazer mais conteúdos para vocês gratuitamente aqui no canal e para que todos nós consigamos ser lucrativos nesse mercado de apostas esportivas. Um abraço e até o próximo vídeo.